Conversa política hoje com o deputado estadual eleito Thiago Amaral, segundo mandato. Vamos conversar um pouquinho com ele sobre os projetos para esse novo mandato, o que ele pretende fazer. Tudo bem, Thiago? Parabéns pela eleição. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Prazer falar contigo. Falando um pouco da eleição, você praticamente fez o mesmo número de votos. Eu sei que a sua expectativa era fazer um pouco mais. O que aconteceu? Você também foi atingido por essa onda Bolsonaro? Não, eu acho que, na verdade, a expectativa de fazer um pouco mais não é exatamente uma realidade, né? Porque desde o primeiro momento eu mantive a minha base inicial de trabalho. A base inicial que eu falo é a atuação nossa, vinculada ao norte do Paraná. Eu sempre coloquei como pauta principal e como objeto principal de ação o norte do estado. Então eu não me preocupei em abrir novas frentes de atuação, como a maioria dos políticos fazem, para outras regiões do estado. Isso não foi a minha linha. Então a minha votação, eu sempre coloquei isso para todo mundo que me conhece sabe, eu sempre falei que o meu objetivo era conseguir ficar justamente na mesma faixa de votação. A segunda eleição é sempre muito mais difícil do que a primeira, muito mais. Isso qualquer político experiente sempre falou. Então a faixa de voto de 80 mil para mim foi um resultado muito bom, eu estou muito satisfeito. Uma das principais funções do Legislativo é fiscalizar o Executivo. O governo Richa, principalmente nesses últimos 4 anos, foi acusado de uma série de coisas, inclusive tem parente preso, ele mesmo foi detido. Por que a Assembleia não consegue fazer esse papel de fiscalizar o Executivo? Os órgãos legislativos, de uma forma geral, nunca foram habilidosos em processos investigativos. As CPIs são uma das maiores marcas disso. Não tem uma única CPI no nosso país, com exceção talvez da raríssima CPI dos Correios, que conseguiu apresentar resultados em termos de investigação na linha criminal, em nenhum momento. Então o perfil da Assembleia Legislativa, o perfil do Congresso, o perfil de uma Câmara de Vereadores, não é o perfil de investigação criminal, e sim de resultados de trabalho. Então, isso, infelizmente, no Brasil, essa característica é evidente, então não vejo isso como um problema. Então a gente pode esperar, por exemplo, que a Assembleia não vai fiscalizar o Ratinho? Não, vai fiscalizar e muito, mas o papel de fiscalização sobre o aspecto criminal deve ser cobrado e esperado sempre dos órgãos competentes para isso, que é o próprio Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público. Eles é que são os responsáveis. E foram justamente de lá que saíram todas as operações que, evidentemente, ainda estão, obviamente, em fase de avaliação sem julgamento, mas, é óbvio, isso cabe ao próprio poder do Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Mas não incomoda, vocês sendo parlamentares, ver que o governo está fazendo um monte de bandalheira e a coisa continuar, e isso vem a público, acaba respingando também na Assembleia, e não há uma ação efetiva? Não, acho que é uma ação efetiva sim, quando a gente começa a cobrar a mudança de processos, né? E é isso que a gente está fazendo. Evidentemente que não tem habilidade investigativa ou investigatória, assim como queiram, para parlamentar. Então esse processo agora de rediscussão de procedimentos, que inclusive é fruto de um trabalho que eu tenho conduzido, não especificamente em relação a esse tema, mas em todos os processos da administração pública, eu sempre cobro a revisão de processos, a revisão de procedimentos. E só assim, evidentemente, que nós vamos ter uma solução a ser apresentada. Agora é óbvio, eu acho que todo processo de fortalecimento de investigação pode ser aprimorado, né? Pode ser fortalecido e deve ser fortalecido. Se nós tivermos como melhorar a nossa capacidade investigativa dentro da própria Assembleia, ok, resta saber se é isso que a sociedade espera. Espera do Parlamento investigadores ou espera do Parlamento a cobrança por apresentação de serviços de qualidade, por projetos eficientes, por eficiência de gastos públicos. Acho que esse deve ser o nosso grande papel. Você também foi citado em uma das operações, a Quadro Negro. Isso afetou a sua campanha? Como é que está essa operação no seu caso? Você chegou a ser investigado? Não sei te dizer se eu fui investigado ou não, mas o que eu posso dizer é que, evidentemente, já foi feita a apresentação da denúncia em relação ao Quadro Negro e nós estamos fora, né? Não tem absolutamente nada contra a gente, a denúncia foi apresentada, acho que foram mais de 14 pessoas citadas, secretários, ex-governador, enfim. Infelizmente, muita gente foi citada nessa denúncia pelo Ministério Público e nós, em relação a nós, não foi apresentado absolutamente nada. O que é mais uma prova desse processo que a gente vive hoje em dia, de muito denuncismo e, infelizmente, boa parte das pessoas que são citadas foram objetos de algum tipo de interesse ou disputa política, mas
que na concretização da denúncia por parte do órgão investigador, isso não aparece. Então foi o que aconteceu comigo, né? Evidentemente não apresentaram denúncia, então nunca passou de uma loucura, né? Nunca passou de uma loucura, uma pessoa que eu nunca vi na vida, nunca falei, falar que fez uma doação para minha campanha. Eu sempre disse que com o tempo eu era o maior interessado em que essas investigações acontecessem o mais rápido possível, porque só assim ficaria claro que eu nada tenho a ver com essa história. E agora ficou claro, não tem absolutamente nada a ver, tanto que o próprio Ministério Público já apresentou a denúncia e nos tirou. Tiago, houve uma mudança significativa na composição da próxima Assembleia. Né? 21. 21, exato. E uma grande bancada, que eles já estão chamando de bancada da bala, que é composta por delegados, militares, etc. Aproveitaram também essa onda Bolsonaro. Teve deputado eleito com um pouco mais de 13 mil votos. O que isso afeta nos trabalhos e como é que você acha que a Assembleia vai se comportar com esse novo grupo? Eu tenho dito que essa vai ser a Assembleia mais complexa de todas. Vai ser talvez o momento político mais complexo de todos. Porque, na verdade, as pessoas, quando elegem os seus representantes, ela tem a expectativa de que o seu representante ele devolva para a tua região ações que vão representar desenvolvimento, geração de emprego. Que é o que todo mundo espera ao final de todo o processo, é que ele, por si só, tenha a capacidade de botar o seu alimento na sua mesa. Seja você gerando emprego como empresário, ou seja você como trabalhador tendo um emprego digno. Então o que as pessoas esperam é justamente isso, que você consiga devolver para a tua região. E quando você tem alguns perfis de parlamentares muito segmentado, nós temos que entender se esses parlamentares vão ter esse perfil de justamente representar a região ou se serão representantes de segmentos. Se vão atuar pensando no segmento ou se vão atuar pensando na tua região. Então essa é a grande dúvida que vai parar sobre a Assembleia. Você fez uma atuação muito próximo das entidades de Londrina no primeiro mandato e houve alguns avanços, conquistaram algumas obras para a cidade, algumas mudanças em relação à infraestrutura. Qual que é o projeto para a região e para Londrina especificamente para os próximos 4 anos? Devolver a Londrina a liderança do desenvolvimento do norte do Paraná. O norte do Paraná sempre foi uma das regiões mais importantes do país, chegou a liderar o poderio econômico do nosso estado e nós perdemos isso. Nós perdemos isso primeiro para Curitiba, depois para Ponta Grossa e para a região oeste do Paraná. Sem nenhum problema, mas nós temos que devolver à nossa região norte essa força. E para isso, investimentos vão ser feitos. Investimentos que possibilitem a criação de uma ambiência muito mais favorável ao desenvolvimento. Cara, ambiência, repete aí. Ambiência. É bonita essa palavra. É bonito, né? É bonito. Me diga uma coisa, Tiago, nos últimos anos a gente vem falando muito da questão da representatividade, né? Os parlamentares de Londrina parece que têm dificuldade de conversar entre si e fazer um trabalho em conjunto. Com a nova composição, você acha que isso será possível? A composição não é tão nova, né? A composição não é tão nova. Na verdade, a gente tem a chegada de um novo deputado, mas a composição é praticamente a mesma em relação a nível estadual. Desde o primeiro momento, o papel que foi exercido principalmente por mim foi de congregar as forças da cidade. E nós conseguimos congregar uma das principais forças que há muito tempo estavam trabalhando de forma isolada, que eram as próprias entidades. Então esse papel a gente tem feito, e a grande expectativa nossa, evidentemente, é que a gente consiga colocar todos os nossos parlamentares para tratar sobre a pauta de desenvolvimento, para tratar sobre a pauta que vai gerar sim educação, que vai gerar segurança, que vai gerar saúde, que é a pauta do desenvolvimento. Não há investimento em saúde, educação, segurança, se nós não tivermos uma cidade que tenha a movimentação econômica, que tenha geração de riqueza, que tenha uma prefeitura que arrecade bem, mas que arrecade bem com a geração da riqueza, não apenas aumentando impostos. Então arrecade bem com a geração das riquezas que tem que ser propiciada justamente pela ambiência mais favorável. Então a minha expectativa, sem dúvida nenhuma, é conseguir com que os nossos parlamentares todos consigam se alinhar nessa pauta, que é a pauta que o londrinense espera, que o cidadão do norte do Paraná espera. Outra coisa, você esteve na coligação da Cida Borghetti, que não venceu a eleição. Como é que vai ser a sua relação com o novo governador, o Ratinho Júnior? Excelente, excelente.
Na verdade eu tenho um relacionamento muito próximo com o Ratinho, né? Muito próximo mesmo com ele, sempre tive, isso todo mundo sempre soube. E eu sempre falei que no momento em que o Ratinho chegasse ao governo do estado, seria um marco para a mudança de gerações na condução política do Paraná. Eu tenho 32 anos, o Ratinho tem 36, então eu posso dizer, chegou a nossa hora, né? Agora é a vez dessa juventude, desse pessoal que chega com um novo espírito, com uma nova mentalidade, sem vícios políticos antigos, sem a necessidade de cumprir algum tipo de amarras que a política antiga infelizmente carregou. Então é a hora de nós colocarmos o nosso estado para frente. Então o meu relacionamento com ele é excepcional por dois fatores. Primeiro, porque há muito tempo a gente se conhece, mas principalmente pelo alinhamento no perfil de ser a novidade ou um novo formato de atuação política. Tiago, você ocupou nos últimos anos um espaço que estava meio vago aqui em Londrina, na área política, né? As pessoas, parece que os políticos não queriam realmente assumir uma liderança na cidade, e você tem feito esse trabalho para ocupar esse espaço. Sem vasilinar, você tem projeto de ser prefeito de Londrina e vai concorrer na próxima eleição como candidato a prefeito? Eu tenho sim um projeto para a cidade de Londrina, e essa construção vem sendo feita, e não diretamente por mim, mas justamente por esse grupo de lideranças que tem se constituído. O nosso projeto é devolver a Londrina justamente a sua força e a pujança que ela nunca poderia ter deixado de ter, e esse projeto está sendo muito bem elaborado, né? Nós estamos construindo isso. Não existe projeto político individual, e uma coisa que eu sou absolutamente contra, sempre coloquei isso. Infelizmente, a marca da nossa cidade de Londrina foi eleger lideranças com projetos individuais. Londrina não aceita mais isso, e eu não me submeto a isso. Se nós não tivermos um projeto de grupo, um projeto de cidade, um projeto pautado justamente na integração dos bons projetos com as boas pessoas, não me interessa. Me interessa congregar pessoas, me interessa congregar projetos e me interessa devolver a força de Londrina. Esse sim. E, obviamente, eu trabalho muito para que isso aconteça. Então, obviamente, meu nome está aí, estamos à disposição da cidade de Londrina, mas, como eu disse, não é um projeto individual, é um projeto da cidade. Fiz essa pergunta porque toda vez que eu falo, e aí, prefeito, ele abre um sorriso assim, que chega assim a ocupar os espaços. Não pode dar mais orgulho, para um cidadão apaixonado pela sua cidade, como eu sou, do que alguém olhar para você e te perguntar se você tem alguma expectativa em ser prefeito. Isso dá orgulho. Quem não tiver orgulho disso, pode mudar da sua cidade. Essa é a verdade. Se você não se sentir orgulhoso quando alguém olha para você e fala você poderia ser prefeito da cidade, se mude. Aqui não é a tua casa. Então eu tenho sim, tenho orgulho, me brilha aos olhos, mas não esse brilho sedento, não esse brilho apenas por uma questão de poder, mas por saber a importância que tem e a força que daria para a nossa cidade um projeto como esse. Mas, então eu digo, sim, tenho muito orgulho quando recebo essa pergunta. E agradeço quando você a faz. Tiago, parabéns pela campanha, obrigado. Parabéns pela vitória, sucesso. Se você gostou da entrevista, compartilhe, pode fazer críticas, sugestões, pode bater à vontade que todo mundo aqui é casca grossa. Até a próxima!